ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 29 ao 31. E destacamos o versículo 31, que diz assim: Davi sabia que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: Ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. O tema de hoje é: Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. A ressurreição dos mortos é um grande consolo para nós. O fato de nós sabermos, e a palavra de Deus afirma isso, antes de Jesus Cristo já se falava na ressurreição do Redentor. Até Jó, que era muito tempo antes de Davi, antes de Abraão, Jó era um dos grandes personagens antes de Jacó, Isaac, Abraão, e ele já tinha afirmado: o meu Redentor vive. E nós cristãos temos uma alegria grande em ouvir a palavra ressurreição. Nós ficamos de fato tristes sabendo que existe a morte, mas ninguém vai escapar dela, a não ser aqueles que estiverem vivos no dia do juízo final. Esses, como diz o apóstolo Paulo, serão transformados. O seu lado pecador vai parar de existir, vai sair, e eles estarão perfeitos, num piscar de olhos, perfeitos diante do Senhor. Mas os que já morreram, eles passam pelos sofrimentos, a morte traz sofrimentos. Só que o cristão, ele não fica mais pensando na morte. Agora ele se baseia na ressurreição. A morte vem, mas também vem a ressurreição. O apóstolo Pedro, ele estava aqui falando para aquelas pessoas da sua época algo que os saduceus não gostariam de ouvir. Os saduceus eram uma facção dentro do povo judaico que eles afirmavam categoricamente que não existe ressurreição. Eles teimavam com Jesus Cristo, teimaram com os apóstolos e afirmavam: morreu, acabou tudo. Poderíamos também dizer que a maior parte da raça humana, da população do mundo, afirma a mesma coisa: morreu, acabou tudo. Só que para nós é um grande consolo. Para os cristãos, os filhos de Deus, é excelente saber que existe uma ressurreição. Porque a morte, ela vai colocar um fim no sofrimento humano. Nós vamos parar de sofrer. Não haverá mais sofrimento após a morte para os filhos de Deus. Para os filhos do mundo, os pagãos, os pecadores, esses não vão se livrar do sofrimento. Porque uma vez que eles morrem no pecado, eles também serão ressuscitados no pecado e partirão para a condenação eterna. Não porque Deus quis a condenação deles, mas porque eles decidiram aqui na terra abandonar o Senhor, ficar longe de Deus. Então, na morte, na ressurreição, estarão como decretados longe do Senhor. Mas para nós cristãos, como diz o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo também fala isso, como é gostoso ouvir a palavra que se chama ressurreição. A Páscoa, antes, ela era comemorada como libertação do povo de Israel do Egito, a saída do povo do Egito, passar para a frente e não morrer. Agora, a Páscoa, depois da ressurreição de Cristo, ela quer dizer algo muito maior. Ela afirma a ressurreição. E nós, filhos de Deus, enchemos-nos de orgulho em saber que um dia nós também vamos ressuscitar. E vamos ressuscitar porque Jesus inaugurou a ressurreição. Não existia a ressurreição sem Deus.
O poder de Deus ressuscita. Jesus demonstrou esse poder e ele reafirmou na sua própria vida, no seu próprio corpo, que ele poderia morrer, mas ao terceiro dia seria ressuscitado. Isso de fato aconteceu. A obra de Cristo então estava completa. Ele pagou todos os nossos erros, os nossos pecados na cruz do Calvário. Nós temos, através de Cristo, o perdão. Mas não só o perdão, como vindo a morte sobre nós, nós temos a ressurreição garantida. E esta é uma promessa que ainda falta cumprir, a nossa ressurreição. Mas com certeza ela virá. Podemos ter toda a certeza, porque nas palavras de Pedro, palavras do apóstolo Paulo, palavras do rei Davi, palavras de Jó, palavras dos profetas, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, a verdade é uma só. A ressurreição um dia virá, e virá para nos levar para junto do Senhor. Por isso, vale a pena ficar firmes na fé em Deus através de Cristo, e nós ressuscitaremos para a vida eterna. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado porque o Senhor Jesus inaugurou a ressurreição, mas também a nossa ressurreição. Muito obrigado porque o Senhor tem um lugar preparado para nós e um dia nos levará na ressurreição para a vida eterna. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.